Bom dia, pessoal, sétimo ano. Vamos conhecer um pouco do nosso território, Brasil. Vamos conhecer em particularidade, né? Ou seja, em partes especiais, melhor dizendo, nas macro-regiões do Brasil. A partir de hoje, nós vamos dar início ao conhecimento das nossas regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. É bem interessante que vocês fiquem bastante atentos para que, através do esforço de vocês consigam detectar, né, compreender as principais características dessas regiões. Como também vocês irão identificar que existe grandes diversidades entre essas regiões do Brasil. E essa diversidade ela se dá justamente por conta de alguns fatores, né? Primeiro, a extensão territorial do Brasil, né? Segundo, os climas, vegetação, ou seja, os elementos naturais que proporcionam essa diversidade paisagística, sociais, culturais. Então vamos lá. Vamos iniciar com a nossa região norte. E aí surge o tema no percurso 13, percurso esse que eu peço que vocês leiam com bastante atenção, mas leiam mesmo. Então, surge o tema que diz que fala o seguinte: região norte ou Amazônia. Uma grande confusão de compreensão que muitos têm, né, quando se remete a estudar a região norte. Diretamente associa-se à Amazônia. Mas é lógico que haja essa compreensão, porque na região norte está compreendida também a a Amazônia legal, ok? Então, assim, a partir desse momento a gente vai ter a clareza do entendimento, o que vem a ser Amazônia legal, Amazônia continental e região norte. Região norte, pessoal, como eu já disse, é uma macro-região do Brasil, uma macro-região que possui quase 4 milhões de quilômetros quadrados, né? É uma região que possui quase que 50% do território brasileiro, um pouco mais de 45% do território brasileiro. Mas, por apresentar essa dimensão, essa tão grande dimensão, ela apresenta problemas de povoamento. A densidade demográfica é muito baixa. É o que a gente vai ver mais adiante, essa questão de densidade demográfica. Vamos entender que a região norte ela está compreendida por 7 estados: Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Tocantins, Rondônia e Acre. São esses 7 estados que compõem a região norte. Então, assim, vamos tirar a clareza de o que é a Amazônia continental, a Amazônia legal. A Amazônia continental, né, é aquela Amazônia que está também presente em alguns países. Né, como, além do Brasil, né, sua maior parte está, a Amazônia continental, a maior parte está no território brasileiro. Mas aí a gente tem a Amazônia também nos seguintes países: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, além da Guiana Francesa, certo? Então, esse vasto território, a Amazônia continental, ela estende-se por mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. É muita terra, é muita floresta. É muita floresta, mas assim a gente percebe que esse vasto território vem sendo constantemente ameaçado por conta de ações humanas, derrubada de árvores, queimada, para a expansão da produtividade agropecuária. Isso que a gente vai ver também um pouco mais à frente. Então, compreendemos o que é um pouco da Amazônia continental. É aquela Amazônia internacional, né?
Amazônia internacional, que está inserida em todos esses países que eu acabei de falar. E a Amazônia Legal? A Amazônia Legal, pessoal, ela corresponde à área total dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão, certo? Essa Amazônia Legal, ela corresponde, como já falei, onde ela está presente, corresponde às partes, às regiões do território brasileiro, aquela que o governo brasileiro tem competência de administração. A sua extensão corresponde à região ocupada pela floresta amazônica, além das áreas de transição da floresta para o Cerrado e para a Caatinga, certo? E no sul do Maranhão e do Tocantins. Ora, vejam só, Amazônia Legal. Acabei de citar o Maranhão. Maranhão é um estado do Nordeste, da região Nordeste. Mas, no entanto, partes do território do Maranhão se encontra a Amazônia Legal também, que é justamente aquela região de área de transição, a Mata dos Cocais. Então, fiquem bastante atentos para essa questão. Os aspectos gerais da Amazônia. O relevo. O relevo, pessoal, é um relevo de baixa altitude, certo? Ela é uma região que está compreendida pela maior planície, a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Que é a bacia hidrográfica do Amazonas. E nele também está presente o maior rio navegável do mundo, que é o rio Amazonas, certo? Como eu já disse, é uma região, uma bacia hidrográfica de baixa altitude. Parte dessa região, ela quase que, na sua maioria, 200 metros de altitude, né? Não chega a 200 metros de altitude. E é nessa região onde se encontra o pico mais elevado do Brasil, que é o Pico da Neblina, né? No estado de Roraima. O clima. O clima da região norte é um clima bastante interessante. Uma região que apresenta elevada carga de chuva, certo? Chove o ano todo. Basta você observar o climograma que tem lá na página 117. Os meses menos chuvosos são meses de agosto, certo? Mas mesmo assim chove bastante, certo? Como também há uma temperatura elevada. Chove muito, porém a temperatura é elevada. Então, que características nós vamos dar a esse tipo de clima? Clima equatorial, um clima úmido, certo? E quente, certo? E por que chove bastante? Ora, a floresta ela tem uma participação muito forte nessa distribuição de chuvas, pois é nela que ocorre o processo de evapotranspiração, melhor dizendo, evaporação das águas dos rios e transpiração das matas, das árvores. E aí vai se formar um acúmulo de nuvens, né? E essas nuvens possibilitará a formação de chuvas constantes. A vegetação, né? A região norte é compreendida por uma vegetação densa, floresta densa, ok? Vale ressaltar algumas manchas de vegetação de cerrado e de campos em Roraima, ou seja, uma vegetação pequena, certo? Mas só algumas pequenas manchas. Basta a gente observar o mapa lá da figura 7, na página 117, onde está expresso essas particularidades. Como também, pessoal, as demais formações vegetais do Brasil, a floresta amazônica vem sofrendo grandes intervenções humanas, né, como eu já acabei de citar. A exemplo de queimadas, de desmatamento, decorrente da ação de madeireiros, da implantação de fazendas de gado e de agricultura e de empresas de mineração. A vegetação ela se subdivide, pessoal, em matas de terra firme e matas de inundação. Matas de terra firme são aquelas florestas que
que estão em uma região de pouco mais de altitude, né? A altura média das árvores nessa mata é de 40 metros, né? 40 metros de sua altura, né? Então, essas matas, elas recobrem cerca de 90% da bacia amazônica, né? Então, elas nunca sofrem a inundação que é constante na região norte, ok? É nessa região que predomina as matas densas, com pouca luz e muita umidade, né? Em virtude da junção das copas e das árvores dificultar a entrada da luz. E são nessas regiões, ou seja, são nessas matas que são encontradas as madeiras nobres, como o cedro, o mogno e os louros. Como também a gente vai perceber a presença de matas, né, de inundação, como o próprio nome sugere, são regiões, são áreas que se inundam, né, partes do ano. As matas de inundação são aquelas sujeitas à invasão das águas dos rios, como vegetação adaptada para sobreviver a por longos períodos de submersão. E elas se subdividem em matas de igapó e matas de várzea, certo? Matas de igapó são áreas muito encharcadas, com inundações permanentes. As matas de igapó, elas situam-se nos terrenos mais baixos e permanecem quase sempre inundadas. Nessas áreas, nessas matas, a vegetação é muito baixa, né, com arbustos, cipós e musgo. Também são encontradas plantas aquáticas, como a Vitória régia, e um dos símbolos da Amazônia. E como também a gente vai encontrar as matas de várzea. A mata de várzea são aquelas inundadas somente em determinados períodos do ano, durante a cheia dos rios. E elas são situadas em áreas mais elevadas em relação às matas de igapó. No livro de vocês vão ver as imagens dessas áreas que eu acabei de citar. Matas de terra firme, matas de inundação. Observem para vocês terem uma melhor compreensão. A hidrografia da região norte. A hidrografia na região norte, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas predomina na região norte, né? Além do Brasil, banha terras da Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Ela é formada pelo Rio Amazonas e seus afluentes. É a maior bacia hidrográfica do mundo, tanto em extensão como em volume d'água, como já acabei de citar. Pessoal, essa bacia, esse rio, como eu acabei de citar, é um dos maiores rios navegáveis. Ele possui mais de 4.000 quilômetros navegáveis. Ou seja, dá para você sair do Pará e cruzar todo o estado do Amazonas e até, por exemplo, no Peru, navegando em barcos, né, para você compreender a extensão desses rios, né. Vale a gente ressaltar, pessoal, que é uma das regiões que oferece uma particularidade diferente em relação às outras regiões do Brasil, porque nós vamos observar a constante presença de rios. Nessa região, ao contrário de outras regiões, as estradas lá são os rios, né? Os rios é que favorecem o escoamento de produtos, de viagens, tudo se dá, praticamente toda atividade econômica ela se dá pelos rios, né? Tudo praticamente, né? Então dá para a gente observar como esses rios desempenham uma importante função, né, para a região. Pessoal, era isso, né, que eu queria passar para vocês. Peço que vocês reforcem um pouco do conhecimento de vocês, explorem o percurso, leiam, né? Lá da página 114 até a 123, leiam com bastante atenção para que na próxima aula a gente possa explorar melhor. Um abraço e até a próxima.